para nós no curso de teologia. Muito obrigado pelo restabelecimento da minha saúde, pelo privilégio de ter meus irmãos aqui reunidos. Que Teu Santo Espírito esteja a falar ao nosso coração, a abrir o nosso entendimento, para que possamos perceber as verdades eternas. Pai, ajuda-nos a perceber essa doutrina tão importante e, num certo sentido, complexa, que é a doutrina do pecado, para que possamos cada vez mais, ao percebê-lo melhor, odiá-lo cada vez mais, para que o nosso coração seja mais parecido com a Tua vontade. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, deixa eu ficar aqui desse lado aqui. Me pega ainda não? Pega, então pronto. Então, continuar a nossa luta contra o pecado, eu vou ficar lá, tá bom. Terminar a nossa luta com o pecado aqui. O que os irmãos lembram de revisão aí? O que nós vimos tem 3 semanas, certo? Que eu fiquei 2 fora, uma doente. O que vocês lembram aí que a gente viu na última aula sobre o pecado? Mas esse daí já não foi, você foi lá no começo, e não foi na última aula. Mas é certo, a desobediência à lei de Deus. Toda e qualquer não conformidade, né? Uma busca por autonomia, tá, a gente viu isso, mas também não foi na última. Então, aí a Denise pegou um dos pontos que a gente gastou muito tempo, gerou muita convulsão no povo, que é a ideia de que Deus, na sua soberania, decreta todas as coisas, inclusive a queda, né? Inclusive o nosso pecado. O que mais? O que mais que a gente viu? Oi? Jesus era sempre plano A, né? Por conta do decreto, não tinha outra alternativa. O que mais? Se ler, já acerta. Então você tem lá um problema insolúvel da origem do mal moral, da origem do pecado, né? Então a gente viu algumas citações, entre elas a do Meitner e a do Bavinck, que mostra para nós que as Sagradas Escrituras, dentro do propósito que elas foram escritas, elas não têm por objetivo, e elas não fazem isso, elas não revelam para nós o como se deu essa origem. O porquê, a razão de Deus ter decretado isso, e não está prestado. E o Meitner vai falar que é insolúvel e que a gente tem que lidar com isso e aceitar dentro da soberania de Deus, né? O Bavinck vai falar isso também, mais ou menos nessas palavras, né? Então a gente tem que descansar na soberania divina e nos seus decretos. Deus decretou, não decretou, né? Deus decretou, porém, ao mesmo tempo que ele decreta, ele não é o autor do pecado. Então a gente viu isso com alguns textos bíblicos. Vocês lembram de algum texto bíblico que a gente usou para mostrar que Deus decreta e ao mesmo tempo o homem é responsável, não? Pregação de Pedro. Quando? Onde? Em Atos. Nós estamos chegando perto. Que é o único lugar que tem uma pregação de Pedro registrada, certo? Primeira pregação de Pedro está onde? Já dei a dica que é na primeira. Atos 2, né? E qual que é um dos exemplos que Pedro fala lá nessa pregação dele? Então, eles mataram por mãos de iníquos aquilo que Deus tinha ordenado que aconteceria. Então, no mesmo verso, se eu não me engano, é Atos 2:24. Vê se é isso aí, Marco. Que então Deus decretou e ao mesmo tempo o homem é responsável pelo pecado, né? Então, a gente viu também que isso está presente na confissão de fé, ela articula isso e dá os textos como fundamento, né? E por fim, eu gosto desse texto, Eclesiastes 7:29, que diz o quê? Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Oi?
Mas não é, é a nossa vida, né? Você não fica se metendo em astúcia, arrumando confusão para a cabeça? Então tá aí, Eclesiastes 7:29. Então, agora a gente vai entrar um pouco mais, a gente falou muito sobre a origem do pecado, e agora eu quero trazer para vocês algumas características do pecado. Então, o pecado, ele é, em primeira instância, universal. Ele não é da Universal, apesar de ele estar presente lá, mas ele é universal. E o que a gente quer dizer com o pecado é universal? Atingiu toda a criação, mas não é esse o foco que eu vou dar aqui. Todo o nosso ser. Também não é o foco que eu vou dar aqui. Tem a ver, por exemplo, quando eu penso em todo o meu ser, eu posso falar que o pecado afetou todo o nosso ser, todas as áreas da nossa existência, mas não é esse o foco aqui. Oi? Toda a humanidade. Então, o pecado é universal no sentido de que não existe uma pessoa sequer que não cometa pecado. Só existe um, o Deus encarnado, é a única pessoa que não comete pecado, também não nasceu de maneira ordinária, né? Não foi concebido de maneira ordinária. Então, o pecado ele é universal. O pecado ele é também o quê? Original. O que eu quero dizer com isso? Que ele não é falsificado? O que é com ele o pecado é original? Oi? Veio de Adão? Será que é isso? Oi? Tem uma origem? Quando a gente fala dentro da teologia com pecado original, não é o pecado de Adão em si, mas quer dizer que o pecado afetou a nossa origem. Na fonte do ser humano, o pecado está lá. Então, tudo isso aqui a gente vai ter passagem bíblica para justificar o que eu vou falar aqui. E além do pecado ser universal e original, o pecado ele é o quê? Atual. O que é atual? Está nas capas das revistas? Nas manchetes dos jornais? Será que é isso? Uhum. Será que é porque atualmente ele ainda existe? O que será que eu quero dizer com atual? Dependente da época, ele vai estar sempre presente. Aí, Jacob, não deu hoje, hein, meu? Aqui na frente, ó. Não vai dar para dormir hoje. Hoje não vai dar para dormir, Jacob. Que lá da quando você fica no fundo, eu vejo que você dorme. Não, fica de oração. É. Você viu que eu nunca reparei, joguei o verde e escolhi maduro, né? O que eu quero dizer será então com o pecado atual, né? O pecado ele é atual no sentido de que ele envolve atos, palavras e pensamentos. Tem uma atuação voluntária humana, né? Então o pecado é universal, ele é original e ele é atual. Então vamos ver aqui o problema do pecado, que o pecado ele é universal. O Bavinck vai começar dizendo que desde o princípio, o pecado de nossos ancestrais originais, toda a raça humana carrega a culpa, a corrupção e a consequência do pecado. Então, vou ler a frase toda, depois a gente conversa um pouco sobre. Esse pecado é uma realidade universal, uma realidade universalmente reconhecida, mas é muito articuladamente declarado nas Escrituras. A própria criação, como corrompida pelo pecado, agora se torna um mundo mau que um dia passará. Então tem esperança, um dia vai passar. Mas uma coisa que eu acho interessante na maneira como o Bavinck articula a ideia dele aqui, ele coloca que a raça humana, então todo ser humano, carrega o quê? Culpa. Então não tem uma pessoa que não seja culpada diante de Deus por conta do pecado. Carrega o quê? Corrupção. E o que será que ele quer dizer por corrupção? A corrupção que ainda é restante no nosso ser. Então todo ser humano experimenta dessa realidade. Se nós, que somos crentes, também experimentamos, imagina o descrente.
Então, essa experiência da corrupção... Aí, doenças em geral ou é só... As doenças eu acredito que entra aqui na consequência do pecado. Então a corrupção sempre... Quando eu penso a corrupção que resta no meu coração que me leva a querer pecar. E aí você pode pensar nas consequências do pecado, como os desastres naturais que acontecem, as tantas doenças e tudo mais, né? A morte. Então a corrupção sempre tem. Essa corrupção que existe no coração que deixa ele inclinado ao pecado. Né? E então, vamos avançar aqui. Os seres humanos são pecaminosos desde... E aqui em Portugal, concessão, certo? Ou concepção também aceita aqui? Aceita também? Então, eles são carne, totalmente impuros e corruptos. A universalidade do pecado e da depravação humana é um pressuposto da Escritura como um todo. Por que vocês acham que... A gente vai passar pelos textos bíblicos, mas por que vocês acham que essa afirmação do Bavinck é importante? Tem uma discussão sobre se o ser humano realmente ele nasce bom e a sociedade corrompe ele. Então você vai ter algumas linhas filosóficas que vão argumentar de que o ser humano nasce bom e que ele é corrompido na sociedade ou pelo meio dele. Então você tem, acho que é John Locke que vai falar da tábula rasa, o ser humano nasce como uma folha branca, sem nenhum problema, e essa folha branca vai ficando suja e tendo problema ao longo da sua existência conforme o meio que ela vive. A gente viu, principalmente de maneira bastante clara no relato da queda, a gente viu que não são as circunstâncias e o ambiente que fazem o ser humano pecar. Que Adão e Eva estavam num ambiente perfeito, sem nenhum problema, né? Então você não tinha nenhuma vítima ali. Você não tinha vítima da injustiça social, você não tinha vítima da injustiça racial, você não tinha vítima de nenhum tipo. E ainda assim, eles resolveram deliberadamente pecar contra Deus. Agora, eu creio que isso aqui é importante, porque existem muitas linhas teológicas que vão argumentar... Deixa eu voltar antes. Quantos seres humanos são pecaminosos, são pecadores? De origem, todos. Certo? Os ordinariamente gerados. Os únicos que não tiveram de origem o pecado são os extraordinariamente gerados. Quem são os extraordinariamente gerados? Adão e Eva e Jesus. Certo? Então isso é um conceito importante, que a gente vai considerar que a transmissão do pecado vai vir pela geração ordinária, não extraordinária, senão Jesus não conseguiria ser humano e não ter pecado. Então esse é um primeiro detalhe. O detalhe importante é que se todos os seres humanos necessitam ou são pecadores, quantos seres humanos necessitam de um Salvador? Todos. E aí a gente começa a entrar em possibilidades de discussões do gênero: o que acontece quando uma criança morre no ventre? O que acontece com uma criança recém-nascida que vem a falecer? Porque aí você vai começar a ter linhas teológicas que vão argumentar. A gente tem um conhecido que ele acredita que a criança não tem pecado. E aí, para ele, então, os atos ruins da criança são relacionados ao gênio dela, ao jeito dela de ser, e não com o pecado em si. Então, existe uma linha teológica que vai para esse lado. Agora, se isso for verdade, a pergunta que a gente tem que fazer para essa pessoa normalmente é: e quando que ela passa a ser pecadora, então? Como que você define a data de corte? Até aqui é inocente, a partir daqui não é mais. Então, por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana,
Ela batiza a criança? Por conta de quê? Para salvar. Agora, ela batiza a criança para salvar. Por isso tem um desespero. Logo que nasce, já liga para o padre para agendar lá o esquema, tal, fazer a cerimônia. Cobra lá alguma coisinha, tal. E já ajusta o pagamento lá, ajusta o batismo. Agora, o católico, se ele for batizado, ele pode viver o resto da vida dele do jeito que ele quiser e ele está garantido? Na visão católica apostólica romana. Mas a pergunta é, a criança foi batizada para que ela fosse salva. É necessário na Igreja Católica Apostólica Romana você fazer alguma outra coisa para continuar a garantir sua salvação posteriormente? O quê? A crisma. Primeira Eucaristia, não é isso? E depois a crisma. Aí a pergunta que eu faço para quem crê assim é, então como que você define a validade do batismo? Então esse batismo ele tem um prazo de validade. Ele resolveu o problema do pecado por um tempo. Não é perene. Ele teve um início e ele vai ter um fim. Então é igual você pega o salgadinho Doritos lá, tem lá, bom até tal data. Agora, como que você define qual é essa data? Então você começa a ter uns problemas difíceis de serem resolvidos. E para mim o mais difícil é você considerar que um sacramento perde a sua eficácia. Se eu tenho um sacramento que é meio de graça, a pessoa é batizada e esse batismo passa, deixa de valer, dentro da mesma religião, é diferente, por exemplo, quando a gente transiciona de uma religião para outra. Agora, porque uma das religiões vai argumentar que o batismo do outro não é verdadeiro. Agora, se o batismo ele deixa de fazer efeito, você tem um sacramento que não é eficiente. Por isso que a gente não crê que o batismo salva, a gente não crê nisso. A gente não crê que o batismo salva. Porque se o batismo salvasse, a gente teria dificuldade em explicar como o ladrão da cruz foi salvo. Por exemplo. Mas você consegue ver que só da gente considerar o ser humano como pecador desde a concepção, agora, se ele é pecador desde a concepção, o que existe desde a concepção? Vida. Então, se o ser humano é pecador desde quando ele é concebido, desde a concepção você tem a vida. E aí cai por terra qualquer argumento em termos de assassinato de pessoas não nascidas antes de determinada data, porque antes de determinada data não tem vida, ou não é uma pessoa. Porque depois você cai no argumento, o que acontece, né? Quando você entra na esfera pública do debate, sempre vai existir o tipo de argumento em que as pessoas vão querer... Ela fala um argumento que ela não tem fundamento. Normalmente é assim que as ideologias ligadas mais à esquerda funcionam. Eles não têm fundamento para aquilo que eles afirmam, mas eles afirmam com convicção. Igual eu aprendi na consultoria, eu não praticava, mas eu fui orientado a. Né? Então na consultoria você assim, você vai mentir, mente com convicção. Você tem que falar como se acreditasse naquilo. É mais ou menos o que eles fazem, né? Então eles mentem com convicção. E a primeira coisa que eles argumentavam é que não era a vida, era apenas um aglomerado de células. Mas se você encontrasse um aglomerado de células em Marte, aquilo em Marte era a vida, mas na Terra não. Até que não ficou descabido, porque biologicamente falando é impossível se argumentar que não é vida, aí eles vão começar a ir para a linha da pessoalidade. Falar assim, aquilo é uma vida, mas ainda não é uma pessoa. Existe vida ali, mas não tem pessoa. Vocês lembram dessa discussão que eu trouxe aqui já, certo? E agora, se o pecado é desde a concepção, eu assumo pessoalidade desde a concepção. Então eu assumo que um óvulo fecundado já possui uma alma. Então o óvulo fecundado já possui um destino eterno. Tá vendo como a gente pode ficar aqui? A gente pode ficar aqui, meia hora, só nesse primeiro ponto aqui. Nem entramos nos textos bíblicos ainda. Mas existe, então, muita consequência
na maneira como a gente percebe a doutrina do pecado, né? Então, todos os seres humanos são pecaminosos desde a concepção. E uma coisa que eu acho interessante, né, que da maneira como ele articula, é que a universalidade do pecado e a depravação humana, ela é um pressuposto da Escritura como um todo. Então, assim, a Bíblia já parte disso. Apesar dela falar várias vezes isso já é para ela um pressuposto, que nós somos depravados, o ser humano é depravado e o pecado está em todo canto. Então, de acordo com a Escritura, a universalidade do pecado deriva da queda de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Embora isso esteja claramente implícito em Gênesis 3 e em todo o restante do Antigo Testamento, é especialmente o apóstolo Paulo que explica nos mínimos detalhes em Romanos 5 e em 1 Coríntios 15. A gente vai ler versos dessas duas passagens. Então, Paulo vai articular de maneira bastante clara que a ação de Adão teve consequência. Isso vai ficar bastante claro lá, não tem como você ter muita dúvida sobre. Então vamos começar a ver agora algumas passagens e eu quero que você me ajude a perceber se faz sentido ou não. Olha só, primeiro livro dos Reis. Aqui eu já falei isso, mas eu vou sempre reforçar. Não existe Primeira Reis. Às vezes você vai ouvir alguém falar assim, Primeira Reis. Não tem Primeira Reis, porque não é carta. Então é primeiro livro dos Reis. É um livro histórico, né? Não é uma carta para você falar Primeira Reis, né? Primeira parte, né? Não, o primeiro livro. Não, o primeiro livro, porque são 2 livros, né? Então, primeiro livro. Oi? Ou era um só? Não que eu tenha notícia. Não que eu me lembre. Pode ser que fosse... Primeiro não vai ter como ser um papiro só. Ou papiro não. Não. Eu esqueci o nome do negócio lá. Talvez seja pergaminho. Esqueci o nome do rolo. Mas, enfim... primeiro livro dos Reis, né? Então a gente divide primeiro e segundo livro dos Reis, primeiro e segundo livro de Samuel, não primeira Samuel. Salmo não, o livro dos Salmos não tem capítulo. O livro dos Salmos tem salmos, não capítulo. E bom, vou parar por aqui hoje. Vamos voltar aqui para o texto. Então, o primeiro livro dos Reis, capítulo 8, verso 46, diz o seguinte: quando pecarem contra ti, abre parênteses. O que está falando lá? E tu te indignares contra eles e os entregares às mãos dos inimigos, a fim de que leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja. O que a gente aprende aqui? Relacionado com o texto, com a aula? Aqui, são só os homens que são pecadores? As mulheres poderiam argumentar, né? Os homens, que todos os homens pecam, eu sei, né? Então aqui está falado do ser humano, né? E se ele está a falar do ser humano, não parece haver uma exclusão de alguma categoria específica. Então tá bom. Eclesiastes 7:20. O que está escrito aí? Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Então não há. E aqui tem algum texto que parece que vem no fundo dele assim? Romanos 3, parece, né? Agora você vai ver que eu vou colocar Salmo 14 hoje e Salmo 53, se eu não me engano. Rapaz, e é o Romanos 3 ali. Tipo isso aí, se tivesse na época, né? Então não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Bastante claro que o pecado, por enquanto, é universal, né? O Salmo 14, 3a. Esse 3a é uma invenção muito boa, né? Porque ela é arbitrária. É quem está lendo que quebra o texto do jeito que quiser, né? Vai lá. Ainda sobre o outro. Eu concordo plenamente com que não pegue, está tudo bem. Agora a questão, não há homem justo que faça o bem. Está querendo dizer que por conta própria, como é que isso funciona? Porque assim, qualquer pessoa não cristã vai primeiro dizer, não é verdade. Tem várias pessoas que fazem o bem. Aí a questão é como é que a gente responde a isso
Eu não sei como responder aí nessa situação. Você acha que o descrente consegue fazer o bem? É o descrente. Tem que ver a forma que ele está fazendo bem, né? Tem que qualificar através daquele... Elabore mais, elabore. Não, eu vou elaborar. Ele pode estar fazendo bem, mas dentro do coração dele está a maldade. Por que ele está fazendo bem? Aí a pergunta é, se ele está fazendo bem e no coração dele está maldade, ele está fazendo bem? Não está fazendo. Não está. Oi? Ó, parece que falaram um termo ali importante. Segundo a confissão de fé, não. Tá. Então, segundo a confissão de fé, o descrente é incapaz de fazer boas obras. Então, quando você pensa, depois, se quiser voltar, a primeira vez quem deu essa aula foi o Roberto, no período que estava indo e vindo, e eu fiz uma revisão desses capítulos, e a gente passou pelo capítulo das boas obras recentemente no EBD. A gente tem que ter que buscar quais são as aulas lá. Mas é o seguinte, vou fazer um raciocínio bem simples aqui. 1 Coríntios 10, 31, o que fala? Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Pode o descrente fazer alguma coisa para a glória de Deus? Não. Então, de partida, ele já está em pecado. Como muitas vezes nós também estamos. Então, muitas vezes nós vamos fazer alguma coisa e a gente não faz para a glória de Deus. Eu não estou a falar em pé de desigualdade. Estou falando que existe possibilidade da gente fazer o bem e não existe a possibilidade do descrente fazer o bem. Então, as Escrituras vão definir como boas obras tudo aquilo que é ordenado na palavra de Deus. E isso vai incluir obras de caridade, mas não se restringe a. Porque normalmente, quando o descrente pensa em ele ser uma pessoa boa porque ele faz o bem, ele sempre pensa, ou normalmente ele pensa, na maneira como ele faz o bem humanitário para alguém. Então, geralmente é nessas linhas, não é sempre, mas existe uma tendência o cara falar assim, mas eu ajudo o abrigo tal de menores. Beleza. Aí isso é uma coisa que eu acho muito legal, a maneira como a confissão de fé articula. Ela fala assim, ainda que eles façam essas obras, elas não são boas. São úteis. Você vê que ele deu a aula mesmo, você viu que ele lembra. Mas que eles estariam piores sem ela. Então ela não nega que existe como diria, um contributo humano no negócio. Não é que não alivia a dor de alguém, alivia. Mas em última instância, dentro do crivo divino, não é bom. E aí isso é importante, inclusive, para a gente perceber a profundidade do pecado e da nossa distância para com Deus. Porque qualquer coisa que é boa que a gente consiga fazer é porque Ele operou e porque aceita só através de Cristo. A gente vai ver depois na parte do pecado atual, a gente vai ler algumas passagens e a conclusão nossa vai ser, lascou. Porque eu não estou isento de nenhuma delas. Então, uma coisa é como eu respondo para o descrente, né? A primeira coisa que você pode considerar é que assim, não, isso aí é bom aos olhos dos homens, ok? Mas isso não é o suficiente para te garantir a salvação. E isso não melhora a tua situação perante Deus. Perante Deus não seria o bem. Não é, né? Então, é como se você falasse, veja, é pior do que isso o pecado, né? Mas é como se você chegasse com uma criança, você assassina os dois pais e você dá um chiclete para ela, um rebuçado e fala, eu sou uma pessoa boa porque eu fiz o bem para a criança. Não, você acabou de assassinar os dois pais. Só que a gente perante Deus é pior do que isso. Tamanha a profundidade do pecado e o volume de pecado que a gente tem cometido, né? Mas pronto, mais ou menos respondido? Tá bom. Então olha só, Salmo 14, 3a. Todos se extraviaram
e juntamente se... Corrupção, lembra o quê? Pecado. Extraviar, lembra o quê? Pecado. Quantos? Todos. Salmo 53a. É Ctrl-C, Ctrl-V ou não? Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Então, até se você for no seu salmo lá, ele vai ter a referência cruzada um com o outro, né? E ambos contribuem com Romanos 3 também, que a gente vai dar uma lida. Pois todos pecaram e carecem. Quantos pecaram? Todos. Todos são quantos? Todos. Então o pecado ele é universal? Claramente é universal. Romanos 5,12, um dos textos que o Bavinck cita, ele vai dizer: portanto, assim como por quantos entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a quem? Por quê? Tá claro ou não? Agora uma coisa interessante aí, por meio de quantos que entraram o pecado no mundo? Por um. Então tá na conta de quem a entrada do pecado no mundo? Tá em Adão. Mas aí, ó, não tem como, né? Porque não tinha trans, né? Aqui, ó. Porque por um só homem. Então a gente vê aqui claramente Adão como representante federal. Esse é um dos textos que a gente vai usar. Esse Romanos 5 é um texto bastante difícil assim, de argumentação por conta do uso da palavra todos e muitos, né? Eu nem pus mais verso aqui para não ter que ficar explicando hoje. Mas claramente a gente percebe que o responsabilizado pela entrada do pecado no mundo é o homem. Então assim, a liderança masculina existiu antes, desde antes da entrada, desde antes da queda. Porque quem levou a gente para baixo foi ele, né? Você perguntar, e se só Eva tivesse pecado, né? O pecado não teria passado a todos, a impressão que eu tenho pelas escrituras. Mas Adão não deu essa possibilidade de olhar para isso aí, né? Então, 1 Coríntios 15 foi outro texto que ele citou, né? 15, 21, 22. Visto que a morte veio por um homem. Também por um homem, ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aí é uma das dificuldades dos todos que a gente tem que explicar, né? Mas basicamente a gente vê o contraste aqui da entrada do pecado em todos a partir de um homem. Então, é importante a gente ter claro no nosso coração, então, que o ser humano ele é um pecador desde a sua concepção, início da vida, ele já é uma pessoa, então ele já possui alma e já está em pecado. Todos, não existe, todos os gerados ordinariamente nascem em pecado. Então, a nossa existência na Terra, com um volume crescente de pessoas, a expectativa nossa é de mais ou menos desastres morais. A possibilidade que existam alguns mais, né? Então vamos lá, 1 João 1, 8 e 10. Se dissermos que... A quem que nós enganamos? E a verdade não está em nós. Então, a gente se engana e a gente é mentiroso. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo e a sua palavra não está em nós. E João está falando para quem aqui? Para crente, velho. Imagina para descrente. Imagina para descrente. Eu gosto desses jogos, o jogo de palavra, né? Nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então a gente vê que tem até a ver com a pregação do último domingo. Se eu aceito a palavra, eu certifico que Deus é verdadeiro. Parece que a gente está falando até do mesmo autor, né? Não é? Impressionante, né?
Pronto, então vamos lá. Então, o pecado é universal, isso aí ficou claro. Agora vamos para o pecado original, não é falsificado. Vamos lá. Apesar da nossa ênfase normalmente ser no pecado atual, o que é o atual mesmo? De atos, pensamentos e palavras, né? O pecado é mais profundo do que apenas as nossas ações. Porque se a gente restringir os nossos pecados somente às nossas ações, o que vai ficar de fora? Os nossos pensamentos, os nossos desejos que ficam reprimidos, não é? Teria aquela banda que diria não se reprima, né? Aí se você gosta, você entrega a idade, né? Eu só ouvi dizer que existiu, não é da minha época. E não é. Eu sou de 84, isso aí não é da minha época. Mas como que era o nome dos caras? Definitivamente não era da minha época. Menudos. Não, meu. Lá no interior nem chegava sinal de TV. Eu fui criado livre dessas coisas. E aí, quer ver uma outra diferença importante da teologia reformada para a teologia católica apostólica romana? Tem a ver com a maneira como ela encara os desejos, que a gente vai definir como pecaminosos e eles não. Então, dentro da teologia católica, eles acreditam que o desejo em si não é pecado. E aí, por que isso é interessante na nossa época? Porque eles vão argumentar que se a pessoa tem desejos homossexuais, se ela não realizar, ela não cometeu o pecado. Recentemente não, né? Já faz quase 2 anos. Mas eu tive uma conversa uma vez aqui com o pessoal da igreja e me fizeram essa pergunta: o desejo homossexual é pecado ou não? Né? E eu falei, por quê? Eu falei, não, porque a gente segue um fulano de tal. Eu falei, não, minha esposa segue, eu já falei parar de seguir porque fala muita besteira. A gente segue um fulano de tal e esse fulano de tal falou que sentir o desejo não é pecado. E ele é pastor presbiteriano. Eu falei, esse é o problema de você trazer pastores de outra denominação sem fazer uma validação por um seminário bom. Por quê? Porque ele concorda mais com a Igreja Católica Apostólica Romana e ele discorda de uma pessoa importante. Foi de quem? Foi de Jesus. Ele só discorda de Jesus, mas talvez esteja concordando com mais outros, né? Porque o que Jesus fala, por exemplo, e eu vou trazer isso mais para frente, sobre o você olhar e desejar uma mulher? É pecado. Eu falei, por que eu desejar uma mulher é pecado e o cara desejar um homem não é? Por que só pega pro hétero essa regra? Falei, não, então existe um problema. Jesus está a ensinar algo muito mais profundo do que isso. Então, se a gente ficasse só nas ações, a gente deixaria de fora boa parte, se não a maioria dos pecados que a gente comete. Porque a maior parte do tempo você não revela tudo que você pensa, você não revela tudo que você deseja. Eu sempre gosto de dar o exemplo do quantas pessoas você já não quis matar. A Luádia falou várias ali pela expressão dela. Mas é isso, né? Então, essa ideia do pecado como sendo original é uma inclinação. Oi? A última pessoa que me fez ver do monte, a terra prometida, não foi. Mas eu falei para ela que está autorizada, é só juntar as crianças de novo todas, ela pega as 30 crianças de novo, ela não quer, né? Então ela quer redução de alunos com aumento de sala, e não dá, né, meu? É igual eu reduzir meu trabalho e pedir aumento, né? Não dá. Mas olha só, né? Então essa ideia do pecado como original é que é uma inclinação e a nossa fonte como estando poluída.
Então, o pecado original não faz menção ao primeiro pecado. Então, esse às vezes é um erro comumente cometido. Você, o pecado original. A pessoa assim, o pecado de Adão. Não, não é isso que está a dizer, pela expressão em si, né? Mas sim a ideia do pecado transmitido. E se Deus quiser, na próxima semana, a gente vai falar sobre transmissão de pecado. E aí a gente volta a falar sobre imagem e semelhança de Deus. Mas transmissão de pecado é um negócio interessante. Eu vou deixar para a semana que vem. Então, e a decorrência de Gênesis 3, né? Mas vamos lá. O pecado original vai gerar quantos problemas? Pelo menos 2, tá? Um deles é um problema legal, é um estado de culpa, e o outro é um problema moral, que é a condição de corrupção. Então, o pecado, na origem, ele gera esses 2 problemas. Por isso que, quando a gente pensa na obra de Cristo, Cristo não leva só a nossa culpa. Então, às vezes as pessoas pensam assim, foi só a minha culpa que ele levou? Não, ele fez mais do que isso. Então, ele sofre a pena no nosso lugar, ele remove a nossa culpa e começa um processo de remoção de corrupção, que tem um nome bonito para isso. Não tem? Santificação. Então vamos começar a olhar algumas passagens para a gente ver se essa ideia do pecado como sendo original. Gênesis 6:5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era o quê? Então, todo o desejo do coração do ser humano era mal. O que Deus promete fazer aqui nesse capítulo? Vou arrebentar com tudo, vou mandar dilúvio. Me arrependi de haver criado o homem. Vou eliminar da face da terra. E uma das razões que a gente vai ver isso, então, a maldade estava presente em todo o desígnio do coração. Então, esse é um dos... Primeiro livro da Bíblia já está a falar de depravação total, né? Então, vamos avançar aqui. Salmo 51:5. Eu nasci no quê? E em pecado me concebeu minha mãe. Então, Davi vai dizer, então, que ele nasce... Se ele nasce em iniquidade, criança tem pecado? Porque ele já nasce na iniquidade. Então aqui está um texto fácil da gente conseguir mostrar para quem não crê dessa maneira. Eles falaram que Davi, a mãe de Davi, adulterou. Não, então, porque, veja... Mas se você for pensar, que ele pode estar falando da segunda parte, não da primeira. Eu nunca estudei esse salmo a fundo, né? Mas, não sei, né? Vou ficar quieto. Jeremias 17:9. O que fala aqui? Então, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, Jeremias dá que tipo de alerta que ele dá para nós? Oi? No confiar no coração, a Cleudi falou o quê, Cleudi? Não? Rapaz, precisamos mandar para revisão aí, Marco. Faz 2 segundos o negócio, meu. Precisamos mandar para revisão. A Luade falou o quê, Luade? Eu acho que uma coisa interessante, porque como pastor e os presbíteros também vão ter o privilégio maravilhoso de ouvir esse tipo de frase, é a pessoa falar assim, mas pastor, eu tenho paz no meu coração para fazer isso. Mal desgraçado, quem falou que isso é bom? Não é? Porque eu tenho paz em umas coisas que eu não deveria ter. Ou não é? A pessoa chega, aparece aí, vai namorar com o descrente. Pastor, mas eu orei e estou com paz no coração. Falei, rapaz, mas você está ouvindo a voz de Satanás? Eu vou fazer o quê? Se é a voz de Satanás que está te confortar, né? Então, quando a gente olha
para a nossa vida, a gente não deveria usar critério subjetivo para analisar decisões que a gente toma, né? Então, se você pensa, existem decisões que elas são simplesmente decisões morais. Me relaciono ou não com essa pessoa? Divorcio ou não dessa pessoa? Não, mas pastor, eu estou com paz no coração para fazer isso, porque minha vida vai melhorar. Eu falei, não vai. Não vai. E quem disse, por exemplo, que às vezes ter uma pseudo-paz é paz real? Como que pode a pessoa ter paz no coração, tomar uma decisão que Deus não gosta da decisão? É isso aqui que Jeremias está a falar. Então Jeremias foi um alerta importante para a gente evitar usar esse tipo de pensamento. Eu vou fazer isso porque eu estou com paz. Isso não é critério bom. Pode ser que a paz resulte de uma boa decisão? Pode. Mas não é o critério que você vai fazer a tomada de decisão. É o que a palavra de Deus diz sobre. De que maneira a palavra de Deus me dá princípios para tomar essa decisão. Aí pode ser diferente, por exemplo, quando você tem duas propostas de empregos, ambas legítimas, ambas você vai morar numa cidade que possui igreja, ambas não sei o quê, e aí você fala assim, estou com paz no coração, vou escolher essa empresa aqui. Aí tranquilo. Mas você não pode usar paz no coração como critério para cometer pecado. Porque é exatamente isso que o coração enganoso está fazendo, ele está te enganando. Ele conseguiu a função dele, que é te fazer de trouxa, né? Então é importante esse verso. Provérbios 29. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Esse provérbio é profundo. Quem pode dizer, limpo estou do meu pecado e purifiquei o meu coração? Agora, pergunta. O coração, segundo Jeremias, ele é o quê? Desesperadamente corrupto. Ele é desesperadamente, sempre na mesma intensidade ao longo da nossa vida? Sim, não, por quê? Só não vale só chutar, tem que chutar e dar argumentada. Às vezes altos e baixos, quando tu está mais próximo de Deus, buscando mais a Deus, tu vai estar mais próximo dele, então teu coração não vai estar num reino maior. Eu acredito que ele pode ser um pouquinho abafado. Não que ele deixe de ter algum. Porque se nós não somos escravos do pecado, eu acho que entra um pouco nessa questão do coração. Tá, quem mais? Nosso coração é desesperadamente corrupto, sempre na mesma intensidade ou não? E o porquê? Sim ou não? Sim, não e justifique. Era assim que era nas provas do Weber lá. Sim ou não, justifique e dê referência bíblica que argumenta a tua resposta. Nem sempre nós somos, todos nós somos afetados com a mesma intensidade. Mas pensa no indivíduo, não comparativamente. Eu não estou comparando o meu coração com o da Dani. Comparando o meu com o meu. Então, o meu quando eu tinha 16 anos e o meu agora com 41. Ele é desesperadamente corrupto da mesma intensidade? Essa é a pergunta. Você achar que você não é corrupto, E aí? Eu acho que tem aspectos da vida que não vai ser e outros que ele pode continuar sendo. Mas aí vamos argumentar aqui o seguinte. Se você está a dizer que tem aspectos da vida que não serão desesperadamente corruptos na mesma intensidade e outros continuarão, quando você faz a somatória, o coração, a princípio, então, ficou menos desesperadamente corrupto. Porque tem uma área que continuou no mesmo estado e outra que melhorou. Eu creio assim, o texto fala do crente ou do descrente? Ser humano. O descrente eu creio que é desesperadamente corrupto.
crente, eu acredito que com o tempo a tendência é ele ser menos desesperadamente corrupto. Tá, quem dá mais, quem dá menos? Vamos lá, gente. Temos que articular as verdades bíblicas aí. E aí? Acho que no texto segundo ele fala que é sempre corrupto. Sempre corrupto. E não tem medidas falsas, mas Tá. Então, menos ou mais. tá. Então sempre corrupto. Quem mais? Ia falar alguma coisa aqui ou não? É uma luta constante, sim. Pra mim vai ser uma luta constante. Mas quando você olha para o Jacob, Porque ele fala umas coisas pra mim que, pelo amor de Deus. deixa eu até pegar uma água aqui, Jacob. Rapaz, eu sei que foi pressionado, mas me deu sede. Ele não gosta que eu fale, mas às vezes eu acho que a gente é de denominações diferentes. Rapaz, estamos precisando marcar uma conversa qualquer dia desse aí, viu? Rapaz, Jacob, eu querendo entrar no ritmo da Luade, diminuir trabalho, você tá me aumentando, meu. Vou trazer pra essa mulher. Ai, ai. Tem uma música que é da época que era diante do trono e não distante do trono, que é, como que é a música? É essa. Mas tem uma parte que a Ana Paula vai falar, nada... Aí eu vou conectar isso com esse texto aqui. Porque um dia eu fiquei olhando para essa música, e dentro do meu processo de transição de denominação, eu falei para vocês que de vez em quando eu penso, aí eu comecei a ficar olhando as coisas e pensar nas coisas. Eu falei, como assim não há nada de bom em mim? Se o Espírito habita em mim há tanto tempo, e se a boa obra está sendo feita em minha vida, como não há nada de bom para ser oferecido? Será que ela está teologicamente correta? Eu acho que não, por isso nunca mais eu cantei essa música e não toco aqui na igreja. Por quê? Porque existe algo de bom em mim, porque o Espírito está agindo em mim tem 25 anos pelo menos, pô. Então eu não creio que o coração seja desesperadamente corrupto na mesma intensidade para sempre, porque existe um processo de conformação de imagem do Filho em nós. Se a gente pegar Romanos 8, 28, 29, vai falar que ele está a conformar em nós a imagem do Filho, se ele está afirmando que ele está a conformar, como que pode o meu coração continuar corrupto na mesma intensidade? Nesse caso tem mais a ver com a ideia de você passar da morte espiritual para a vida, porque o nosso coração ele continua com afetações da corrupção, do pecado. A gente tem remanescente isso em nós. Mas o meu argumento é que se o processo de santificação é verdadeiro, e se ele acontece em nós, o nosso coração não pode ser a mesma coisa. No sentido de, em termos de desesperadamente corrupto. Eu não quero dizer com isso que ele é totalmente confiável. Mas que ele não é mais o que ele era. Não, veja, ele pode continuar sendo desesperado, mas a questão é qual a intensidade desse desespero. Eu acho que o que a gente precisa pensar é que se o teu coração pensa do mesmo jeito desde a tua época da conversão até hoje, você está em maus lençóis. Talvez você não tenha sido convertido. Talvez você não tenha nascido de novo. Então, é por isso que é importante, o que eu falei domingo na EBD, vai estrear hoje, né? Vai estrear hoje, da analogia da fé, a analogia fidei. Quando você pega a escritura toda e você começa a articular as ideias, isso vai te ajudar a perceber algumas coisas. Então, se você olha por aqui, quando você olha por esses dois textos aqui, parece que lascou, parece que nunca o teu coração vai ter um upzinho. Não quer dizer que quando ele tem um up, que ele melhorou horrores, né? Mas pense nisso, né? Então, a corrupção do nosso coração, ela está relacionada
com a maneira como Deus trabalha em nós e a boa obra que Ele está fazendo em nós e a imagem do Filho que Ele está a conformar em nós. Mas eu falar de menos inclinação. Isso, é isso. Porque, no geral, a quantidade de pecado não existe quantidade, então É, é extremamente mal do mesmo jeito. Eu acredito que até se for pensar em quantidade, é possível que seja menor. Mas não em relação ao total, em relação à diária. Não, em relação ao que você cometia. Diariamente. É. Entendeu? Não é que isso facilita a tua vida. Isso facilita. Tipo assim, não, minha dívida agora ficou muito menor. Não, né? O ponto não é esse. Mas o ponto é porque senão o Espírito Santo não estaria trabalhando em nós. Entendeu? O Espírito Santo seria um funcionário público. Concursou, entrou ali e parou, não fez mais nada. Não, não é isso. Né? Então pronto, fiz a provocação aqui, as reflexões, vamos avançar um pouco aqui. Efésios 2, 3 e 5, né? Entre os quais também todos nós andamos outrora. Segundo o quê? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza o quê? Filhos da ira, como também os demais. E estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então ele está a falar aqui dessa ideia do estado de culpa, o estado de morte diante de Deus, né? Então a gente andou nisso outrora. Olha só, se você... Às vezes as pessoas falam assim, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. É verdade? Sim e não. Gostei da qualificação. Justifique. Expanda. Sim e não por quê? Ele ama o pecador no sentido do pecador que foi redimido, mas não o pecador que continua no processo que ainda está em estado de morte. Tá. Mas ele também ama o pecador como criatura. Então, acho que o sim e não é melhor nessa parte, né? Então, quando você pensa no não... Porque eu não gosto de referenciar ao nascido de novo como pecador. Apesar de a gente continuar a cometer pecados, eu prefiro que a nossa identidade seja associada àquele que nos salvou. Então, eu prefiro o santo que continua a pecar. Eu tenho... É uma predileção, não é que está errado necessariamente chamar, nós somos ainda pecadores. Sim e não. Né? Mas nós somos uma nova criação, uma nova criatura. Então eu entendo que Deus ele ama o descrente, mas ele ama no sentido como criatura, não como filho. Tanto é que o descrente vai ser o quê? Filhos da ira. Então quando você vai em Romanos 5, nos versos de 6 a 11, vai falar sobre isso também, sobre a maneira como a ira, como a gente era um alvo da ira divina. Então acho que é importante a gente pensar nesses termos. Então, o nosso estado de culpa, ele é resolvido através da justificação. Então, pegando aqui a dica da nossa irmã Denise de hoje, da pergunta que ela me fez, então a gente estava, Efésios 2:1, ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, existe um estado de morte espiritual, então acontece a regeneração, que é você passar da morte para a vida, que te possibilita, então, crer. Você, como morto, você não pode crer, você precisa ser regenerado para que você possa ser habilitado a crer. Uma vez que você é habilitado a crer, você deposita sua fé em Cristo, e aí acontece um monte de coisa. O Espírito passa a habitar em você, e o Espírito aplica a obra de Cristo em você, então o Espírito aplica a justiça de Cristo em você. Uma vez justificado, Deus olha para você e ele te vê o quê? Perfeição. Então ele te garante a vida eterna. Enquanto a nossa condição de corrupção está em resolução pela santificação. Beleza? Então a gente tem um ponto, algo que é pontual, um ponto no tempo, e o outro que é processual. Então a justificação ela é pontual, acontece uma vez e está resolvido, mas resolvido de vez. Agora a santificação é um processo que começa quando e termina quando? Começa quando você é regenerado e termina com Cristo.
Eu diria que ela vai começar quando você deposita a fé. Porque se a gente pudesse pensar em intervalos de tempo, né? Mas é mais ou menos isso aí. O Roberto falou que começa na conversão e termina na morte, né? Eu diria que na maior parte das vezes vai ser assim. Mas vai ter algumas pessoas que não será na morte. Por quê? Que elas vão estar vivas quando Jesus voltar. Então existirão aqueles que não experimentarão a morte, como provavelmente a gente experimentará, né? Alguns bem mais rápido que outros, né? Não é? E o Jacó já Se Jacob continuar dando mole assim, vai experimentar logo aqui. Ai. Vai aconselhamento, violência doméstica. Vai ser a lei José da Penha. Chico da Penha. Então pronto. Então a justificação é um ato e a santificação é um processo. Agora, em relação à nossa corrupção, então aqui a gente falou que gera dois estados, certo? Então gera a questão legal diante de Deus e a questão da corrupção do coração, que persiste mesmo depois da quebra da escravidão do pecado. Existe uma corrupção remanescente que vai sendo restaurada com o processo de santificação. Para quem é do mundo dos automóveis, o carro deu perda total, e o processo de santificação vai fazer a lataria, vai pôr o chassi no lugar e tudo mais, né? Agora, quando a gente pensa na corrupção, tem dois aspectos que a gente precisa considerar. O primeiro deles, que é a depravação total. E a depravação total é o que ali? Não quer as coisas de Deus. Então, depravação total, a gente vai falar da afetação do pecado em quantas áreas da existência humana? Em todas. Na mesma intensidade? Não. Em intensidade diferente. Então, você pode olhar na sua vida, tem áreas que você tem uma maior facilidade para evitar o pecado e outras que você tem muita dificuldade para evitar o pecado. Faz sentido ou não? Tá bom. Então, isso é a depravação total. Mas também existe uma outra que é o quê? A incapacidade total. Então você não é só depravado, você é incapaz. E a incapacidade é não poder conseguir fazer as coisas de Deus. Uma você não quer. Agora você fala assim, olha, se você conseguisse querer, você não consegue fazer. Nós estamos lá, estava lascado ou não para o nosso lado? Está lascado para o nosso lado, né? Vamos ver alguns textos que vão nos ajudar a identificar isso aí. João 5, 39 e 40 diz o seguinte: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Ele está falando com quem aqui? Fariseu. Pancada dura assim, fariseu. E são elas mesmas que testificam de mim. Então, aqui, ó, só para você pensar argumentos sobre o uso do Antigo Testamento. Que escritura que o fariseu tinha disponível? O Antigo. E tem pseudo-igreja que se orgulha de só usar o Novo. É muito burro, né, meu? Nem Jesus fez isso. Né? Jesus usava o Antigo para falar dele, né? Então ele vai falar assim, contudo, o quê? Vocês não querem. Vocês examinam, vocês estão a me buscar, mas vocês não me querem. Sou eu que estou aí, você está a ler, mas você não quer. Não quer, não tem desejo, não tem volição voltada para as coisas de Deus. Tito 1, 15 e 16. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, aqui, olha essa... Paulo era bom mesmo, né? Professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados por toda boa obra. Então eles dizem, mas não querem. Dizem,
entretanto negam por suas obras. Será que a gente tem isso na igreja nos nossos dias? É a famosa distância entre o discurso e a prática. Por isso que vai ter a epístola de Tiago. Por isso que o Tiago vai falar, meu amigo, você está querendo mostrar a tua fé sem obras? E eu vou te mostrar a minha com as obras. Aí ele vai dizer, você crê que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. A diferença é que o demônio tem até... Então o demônio é ortodoxo. O demônio é reformado, acredita direitinho. O demônio é reformado e sabe teologia. A questão é se bota na prática ou não, se submete ou não, né? Então, esse texto aí nos ajuda a perceber essa realidade. Romanos 3,11. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Por quê? Porque não quer buscar. Não quer. Não tem vontade, não tem interesse. Tanto é que você olha para o mundo, você vai conversar com alguém, as pessoas normalmente estão interessadas em falar de Deus. Rapaz, está interessado em falar do cão que passou na esquina, mas não está interessado em falar em Deus. Você vai puxar o assunto e fala assim, mas esse assunto é melhor a gente não conversar para não brigar. Isso aí, ainda bem que você acredita, mas eu não gosto desse assunto. Eu prefiro continuar acreditando do meu jeito, que eu sou uma pessoa boa. Diz que tinha um marido que falava assim, nossa, é tão bonita, não vai ficar tão legal, mas isso pra ti, tá? Não é pra mim. E aí tá aí hoje, né? Aí tá aí hoje, né? Ele não, na verdade, esse aí não morreu. Ele já estava morto, esse aí nasceu. Né? Mas, rapaz, você sabe que ele era um mistério para mim, no bom sentido, né? Porque era o que chegava mais cedo na igreja, cantava mais animado que os crentes. Rapaz, os crentes tinham que ser igual o ateu ali, porque... né? Era impressionante. Eu falo assim, ainda vai chegar a hora dele, né? E chegou mesmo, né? Agora vamos para o texto que vai falar da nossa incapacidade total de fazer as coisas boas, buscar a Deus. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não, e eu o ressuscitarei no último dia. Como que tem gente que vai argumentar que ela tem a condição de escolher a Deus por conta própria? Quem que está a falar isso aqui? É difícil de entender esse texto, é difícil de perceber esse texto? Não é, né? Por isso que eu falo que aquela ideia do entendimento vem do Espírito Santo mesmo, né? Se ele não abriu nossa percepção, não tem como. Porque parece ser tão claro hoje, isso, não é? João 8,43. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? Por que é? Porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Então existe uma incapacidade intrínseca ao ser humano. O ser humano apartado de Deus, ele é incapaz de perceber a Deus, ele é incapaz de buscar a Deus, ele não quer saber disso. Agora, se a gente olha para isso dessa forma, como pode a salvação ser algo que tem a iniciativa humana? Então eu vejo que estudar a doutrina do pecado nos ajuda a perceber a necessidade da graça. Porque se não for a graça, o nosso estado vai ser contínuo de morte. Então assim, eu gosto de pensar, né? Paulo estava querendo ser salvo por Jesus? Ele estava querendo acabar com aquela história. Para mim, o exemplo de salvação pela graça clássico é Paulo. Ele não queria ser salvo. Ele não queria. Mas vamos avançar, que tem bastante texto ainda. João 15,5. Eu sou a videira, vós... Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Então não existe capacidade produtiva no ser humano apartado de Jesus. Não existe
crescimento de igreja saudável apartar de Jesus. Não existe crescimento de igreja saudável fundamentado em pragmatismo. Só existe crescimento sustentável de igreja quando a igreja está ligada na videira. Porque a videira dá o fruto. E o fruto permanece. E dá pouco fruto? Muito fruto. Muito fruto. Mas sem ele, nada pode ser feito. Então, total incapacidade. Romanos 3, 12. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há nenhum sequer. Não tem um que dá conta de fazer. Não tem um. Total incapacidade. Romanos 7,15, esse aqui clássico esse, né? Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que? É incapacidade total. Né? Isso aí eu falei quando a gente estava a estudar a corrupção do coração, e aí a gente estava a falar que o coração é a fonte do que mesmo? PSD, pensamentos e desejos. Então era possível que a gente pensasse de uma forma e sentisse de outra, pensasse de uma forma e desejasse outra, mas a gente vai ver que aí fora esses três conflitos, a gente ainda pode agir diferente daquilo que a gente pensa. Que é mais ou menos o que o Paulo está a falar. Até a hora que você sabe o que é certo, você faz o que é errado. Você sabe que você tem que tratar bem teu cônjuge e você dá a resposta atravessada para o teu cônjuge. Você sabe que tem que ajudar o teu cônjuge em casa e você não ajuda. Mas você sabe. Você sabe disso. Né? Você sabe que você tem que tratar bem os teus filhos, tem que cuidar dos teus filhos, tem que disciplinar os teus filhos, tem pais que não disciplinam. Você sabe um monte de coisa, você sabe que você tem que ser generoso com aquilo que Deus te dá, mas você prefere ficar comprando coisas só para você. Enfim, dá para a gente refletir num monte de coisa aqui, naquilo que eu não faço, o que eu prefiro, o que eu sei, mas o que eu detesto, né? E talvez não deteste tanto então também, né? E Filipenses 2,13, porque Deus é quem efetua em vós, se Ele não põe em nós o querer, Ele não vai querer. Por isso que eu falo com as esposas dos presbíteros do seguinte, e eu falo isso quando a gente vai fazer entrevista, quando vai ser um presbítero trainee, a gente teve só um exemplo hoje, foi na época do Roberto, que uma das coisas que eu falo assim, teu marido, você vai perder o teu marido. Um pedaço do tempo do teu marido você vai perder. Por quê? Porque Deus colocou no coração dele umas coisas que não faz o menor sentido humanamente falando. Colocou no coração dessa pessoa o desejo de servir e o prazer de servir em desgraça. Em coisa boa também, mas em muitos momentos difíceis. E para a pessoa é prazeroso ser usado por Deus, ainda que em alguns momentos seja chato. Entende? Agora, o que uma pessoa em sã consciência aceitaria isso? É ele que coloca. É ele que coloca. Pô, é muito melhor ficar assistindo televisão, meu. Humanamente falando, é muito mais gostoso ficar tomando um gelado assistindo televisão. Uma pipoquinha vendo um filme. Aí você vai lá resolver problema matrimonial. Você vai resolver falecimento de filho. Você vai resolver meu filho que sai de casa. Você vai... Entendeu? Quem coloca isso no coração do cabra, do homem? É Deus. Então, na nossa vida, se Deus não colocar no nosso coração o prazer de servir, a gente não vai querer fazer. Se Deus não mover o coração do povo para vir para o mutirão,
o cara não vai vir. E se vier, vai ficar enchendo o saco. Vai ficar enchendo a paciência, vai ficar reclamando de fazer uma coisa, de fazer outra. Não vai querer receber ordem, vai vai implicar com o negócio, mas não é do meu jeito, é do jeito do outro, é não sei o quê. Se Deus não colocar no coração, a gente não faz. Se não colocar no coração, a pessoa não chega no horário para fazer o pequeno almoço, para ela poder assistir EBD e servir o pequeno almoço para a igreja. Se Deus não colocar no coração, o professor do departamento infantil não vai toda semana se preparar para dar aula todo domingo. O único descanso que ela tem é quando ela fica doente. Hoje é mais ou menos assim que está funcionando o nosso departamento infantil. Tirando o professor dos menores, que agora a gente tem 2, porque as 2 já estavam sobrecarregadas com outras coisas, só tem descanso na hora que você fica doente. Então você descansa para carregar pedra. Funciona assim. Mas quem está na obra, faz porque ele põe o querer e ele põe o realizar. E põe o prazer no coração em fazer isso. Então a gente está incapacitado, totalmente incapacitado, mas passa na questão de quando você passa a crer, você é justificado e tudo mais, você passa a ter inclinações que você não tinha antes. Você passa a ter inclinações de começar a querer abençoar outras pessoas através do serviço, por exemplo. Né? Então, o que a gente chega à conclusão quando a gente pensa no pecado original? Que o pecado está enraizado no nosso coração, por isso da figura. Então a figura que essa planta, que essa raiz seja o pecado. Né? E é o processo de santificação que vai remover, que vai desenraizar esses pecados do nosso coração, essas inclinações que nós temos. Agora, é um processo simples? É rápido? É indolor? Não é. Muitos dos nossos pecados vão ser arrancados na dor. Vai ser na marretada lá do martelinho de ouro lá que vai remover algumas coisas da nossa vida, né? E eu gosto de dar o exemplo, né? A gente tem essa árvore aqui no fundo. Essa árvore é grande, né? Ou não? Imagina o tamanho da raiz dela. Para remover essa árvore, você pode remover a grama que tem ali. Você vai arrancar o quê? 2 grãos de terra. Agora, se você for remover aquela árvore, você vai precisar de uma força absurda e vai deixar um buraco imenso lá dentro. É a mesma coisa o pecado. Por isso que muitas vezes na vida, a gente passa por alguns tipos de sofrimento mais intenso, porque tem uns pecados que a gente ama mais que outros. E aí a gente é meio topeiro, a gente não ouve a Deus. A gente não lê a palavra, a gente não percebe o que está escrito. E aí Deus manda algumas coisas para remover da nossa vida. Então, Deus vai desenraizar isso ao longo da nossa caminhada com Ele. Por isso que eu entendo que o nosso coração ele não é desesperadamente corrupto na mesma intensidade ao longo de toda a nossa vida. Porque ele vai sendo liberto de algumas amarras ao longo da nossa existência. Né? Também nessa parar de pecar, parar de pecar e fazer a coisa certa. Isso também é muito... É abandonar o vício e adotar uma virtude, né? É o parar de pecar e começar a praticar. E esses dias eu mudei isso até na minha oração recentemente, né? Que eu tenho lá... Todo dia tem algum tipo de pecado lá, né? Aí na quarta-feira tinha uma série de pecados que eu quero que eles sejam eliminados, exterminados da minha vida, mas eu nunca tinha colocado as virtudes opostas para que começassem a existir na minha vida, né? E agora eu comecei a colocar, né? Então eu oro para Deus remover. Então eu falo assim, remova a minha ansiedade e me dá mais fé. Eu preciso ter mais fé para que eu ande menos ansioso. Remova a minha ira injusta e me dá a ira justa. Né? Então eu comecei a colocar esse padrão na oração, né? É um negócio importante. Agora, qual que é a importância da gente perceber, da gente compreender essa parte da doutrina do pecado? Porque ao longo da nossa caminhada na fé, existirão momentos em que nós voltaremos a cair em pecado que a gente achou que tivesse resolvido. Então é importante a gente ter bem claro para nós de que
existe um desenraizar desse pecado, mas de maneira última, nessa existência no mundo caído, a gente nunca vai conseguir estar completamente livre do pecado, mesmo em uma área específica. Eu lembro de uma vez eu tive uma conversa com o Nilson sobre isso. Eu falei, eu acho que Deus me libertou desse pecado aqui. Amor ao dinheiro, eu acho que é esse e Deus matou de vez. Eu falei, eu acho que não. Eu acho que pode ter melhorado muito, mas matado de vez não. Porque eu não acredito que existe no mundo caído a possibilidade de remoção completa de um determinado tipo de pecado. Sempre vai existir uma luta remanescente, um resquício lá, né? Então, é importante para a gente ficar atento. Tem coisa que vai parecer que está resolvido. Já faz 1000 anos que eu não tenho problema com isso aqui. Mas se você baixar a guarda, está lá, doidinho para te pegar, né? E tá, isso aqui já é. Agora vamos para a parte final aí, que o pecado ele é atual, né? Então, atos, palavras e pensamentos. Olha que legal. Eu poderia ter trazido muitos exemplos de atos pecaminosos, né? Até ia colocar o de Davi. Falei, não, mas já está manjado, né? Eu resolvi trazer esse aqui. É um texto que eu gosto bastante, que vai ser o próximo, né? Então, Êxodo 39 diz: não oferecerei sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta de manjares, nem tampouco derramarei libações sobre ele, né? Levítico 10, 1 e 2. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E sobre esse incenso trouxeram fogo estranho perante o Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Eu gosto dessa passagem. Por que eu gosto dessa passagem? Porque essa passagem nos mostra a importância de nós adorarmos a Deus no padrão que Ele estabeleceu. A gente não tem liberdade. Domingo eu falei que eu não tenho liberdade da mensagem. Eu estou amarrado pela Bíblia. Eu não tenho liberdade de mensagem. Da mesma forma, a gente não tem liberdade de como cultuar a Deus. Por isso que eu não creio que o culto é algo adequável à cultura do tempo presente. Eu não acho que a gente tem que adaptar o culto conforme a época que a gente vive. Eu entendo que a gente precisa ver através da Escritura os elementos necessários para que um culto aconteça. E por isso que eu tenho sempre muito receio de mexer em coisas dentro da liturgia. Por quê? Porque no Antigo Testamento Deus matava por conta disso. Agora está mais tranquilo, não está matando. Tem um monte de gente viva aí fazendo besteira. Mas isso não significa que agrada a Deus. Mas eles pecaram por ato. Eles sabiam que deveria ser feito e fizeram diferente, né? O que não deveria ser feito, no caso. Então, Romanos 7,15, já lemos esse texto. Então, ele sabe o que é fazer e não faz. Então, ele está falando de ação, atos. Esse aqui é muito legal. Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso ele tinha que fazer e não faz. É uma ação ou não? É uma omissão. A omissão é uma ação? Porque você decide fazer alguma coisa, e inclusive o fato de não fazer, você está fazendo algo, né? Então, a omissão é também um pecado de ação, né? Mas você vê a importância, né? Se você sabe o que tem que fazer e não faz, você está a pecar. Por isso que você que vem ao curso de teologia, se sua prática não melhora, aumenta juízo sobre a sua vida. Quanto mais você aprende, se você não fica santo, mais santo, quer dizer que você está sabendo mais e está fazendo menos. Proporcionalmente menos. Por isso que eu falo que estudar teologia é algo que pressupõe a mudança de vida prática. Por isso que eu odeio quando alguém fala assim,
Ah, aquela pessoa é ortodoxa, mas não é ortoprática. O que ela quer dizer com isso? Ela crê corretamente, mas não faz. Então, ela não crê corretamente. São duas coisas que não tem como você separar. O texto bíblico não separa essas duas coisas, né? Então, vamos ver aqui as palavras, né? Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para conforme e assim. Então, qual que é a função da tua boca? É edificar de acordo com a necessidade, e isso é o resultado e é uma demonstração de graça. Entende o porquê que Tiago vai falar que aquele que domina a língua? Pensa no teu discurso, o quanto do teu discurso é torpe. Pensa o quanto o teu discurso não é coerente com a graça, com demonstração de graça. Então, você pode pensar naquela passagem, a palavra branda desfia o furor. Mas você tem muitas passagens que vão falar disso. E você tem inclusive essa, das obras da carne de Gálatas 5, que vai dizer que as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade. Inimizade pode começar por várias formas, entre elas, pelo falar, não é? Ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria, tal, vos declaro que não herdarão o reino do céu, né? Então você tem discórdia, ira, porfia, tudo isso aqui você consegue ter o envolvimento da fala. Aí você vai ter a maledicência, vai ter a fofoca, você vai ter um monte de coisa. Tudo isso, pecado por fala. Você teoricamente não fez nada. Né? Teoricamente você não fez nada, né? Você não teve uma grande ação, né? Mas você teve a ação de falar. Você não falou palavra de edificação, né? Aí tem as desculpas lá, não, quero só compartilhar para os irmãos orarem. Aí você vai lá, e qual que é o pedido? Rapaz, fulano de tal lá está adulterando, temos que orar para a restauração do casamento. Aí ninguém pediu para você fazer isso. O negócio estava sendo tratado em sigilo, né? Poucas pessoas afetadas. A gente pode usar as palavras de maneira bastante equivocada, né? Pensamentos agora, né? Então, ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher que tem intenção impura, no coração já adulterou com ela. Então, existe pecado por pensamento. Aí você pode pensar nesse, você pode pensar no ódio. Você pode cobiçar em pensamento, você pode invejar, enfim, fica fácil da gente ver que a gente consegue pecar em atos, palavras e pensamentos, não fica? Olhando esse cenário, o que seria de nós? Considerando que o pecado ele é universal, original e atual, que esperança existe para a humanidade? A única esperança que tem é aquele através de quem entra a ressurreição. Se a gente olhar uma aula dessa e a gente não ficar, no mínimo, encabulado com a vida que a gente tem levado, porque uma coisa é você ter tranquilidade de falar que tua vida está resolvida em Jesus Cristo, a outra coisa é você não pensar sobre o efeito disso na sua vida prática. E eu espero que ao longo dessas aulas que a gente tratou mais especificamente só da doutrina do pecado, que tenha ficado claro para você o tamanho da batalha que está diante de nós. Eu lembro de uma das frases do Heber Júnior em sala de aula, porque muitas vezes a gente pode cair no erro de falar assim, olha, estou resolvido em Cristo, então só um pecadinho ali não tem problema. E vai falar que você não já pensou dessa forma.
E ele falou assim, toda vez que você pensa dessa forma, toda vez que você age dessa forma, você banaliza a obra do nosso Redentor. Então toda vez que eu coloco um pecado a mais na conta, eu desvalorizo aquilo que ele fez por mim, porque eu não valorizo o preço que ele pagou por mim. Então eu espero que ao longo dessas aulas sobre o pecado, que você possa ter se sentido incomodado e você possa ter sido levado a refletir o como anda a sua vida de santidade, o como anda a sua vida de comunhão com Deus. Eu espero que você tenha sido despertado ou será despertado para o tamanho do inimigo que está na sua frente. O pecado ele é astuto, ele é sorrateiro, o nosso coração deseja ele muitas vezes, e a nossa luta é contínua, é até a gente morrer ou até ele vir. Então a gente não pode levar de qualquer jeito aquilo que Deus encara de maneira muito séria. Se Deus precisou matar o próprio filho para resolver esse problema, como poderia a gente levar de qualquer jeito esse assunto? Isso aqui não tem a ver com legalismo, tem a ver com moralismo. Isso aqui tem a ver com viver uma vida que agrada àquele que nos resgatou. Isso tem a ver com viver a vida de acordo com aquele que matou seu filho em nosso lugar. Isso tem a ver com ser conformado à imagem daquele que nos salvou. Então nunca levem de qualquer jeito esse assunto, reflitam sobre. A luta é grande, contínua, porque a corrupção ainda permanece, mas a boa obra está a ser feita em nós. E como disse Bavinck, um dia esse mundo passará. E o mundo por vir, até vamos estar com isso aí resolvido. Depois nós vamos ver lá os 4 estágios que Agostinho categorizou, os 4 estágios da relação do homem com o pecado. Mas vamos encerrar então com uma oração, para a gente poder também tomar um chazinho ali. Pai, muito obrigado por mais esse momento que o Senhor nos deu, muito obrigado pela obra do nosso Redentor, do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado por essa obra perfeita, morte substitutiva, aquele que tomou sobre si a nossa culpa, a nossa culpa do pecado, ele que resolveu o problema legal do nosso pecado. Muito obrigado pela habitação do Teu Santo Espírito, que nos conduz numa vida de santificação. Que o Senhor continue a trabalhar em nós, a conformar em nós a imagem do Filho. Que o Senhor continue a nos dar cada vez mais ódio pelo pecado. Dá-nos um coração que ama aquilo que o Senhor ama e que odeia aquilo que o Senhor odeia. Que possamos, dia após dia, vermos um avanço espiritual, um crescimento espiritual na nossa vida. Dá-nos um coração que pensa biblicamente, dá-nos o agir biblicamente, dá-nos um falar gracioso, dá-nos uma boca que profere palavras de edificação, para que em tudo isso a Tua glória seja vista, o Seu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos, no santo nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém.